Olá, jovens! Que bom estar aqui com vocês nessa segunda aulinha do programa de Mocidade Online. E o nosso tema de hoje são os conflitos familiares. Que tema, hein? Conflito familiar. Será que eu tenho dificuldade na minha família? Será que eu me dou bem com todo mundo? Ou tem sempre alguém que é mais fácil de me relacionar e uma pessoa com quem eu tenho maior dificuldade, que eu tô sempre brigando? Então, qual o conceito de família? Família espiritual? Família física? Uai! Por que Deus permite que nasçam na nossa família pessoas com quem nós temos mais afinidade e pessoas com quem nós temos antipatia, dificuldades que parecem ser diferentes do nosso grupo familiar? Peraí, e o amor? Ele deve se expressar primeiro no nosso grupo familiar? Por que eu tenho pais tão difíceis? Já parou para pensar nessas questões, querido jovem? Alguma vez você já se pegou pensando nessas questões? Então vem para a gente conversar um pouquinho hoje sobre esse tema. Lar Escola da Alma. Diz Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, que todas as disciplinas de aprimoramento do cérebro nós podemos encontrar aqui nas universidades da Terra, mas que a família é a escola do coração, erguendo seres amados na condição de professores do espírito, e que somente nela nós conseguimos compreender que as diversas posições afetivas que nós adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos no amor puro em sagrada união diante de Deus. Que Emmanuel quer dizer com isso? Então, meus queridos jovens, Emmanuel está dizendo que ora nós estamos como pais, ora como filhos, ora nascemos em posições diferentes, porque necessitamos todos dessas experiências para agregarmos a nossa bagagem espiritual e irmos alcançando novos degraus diante da evolução e diante de Deus, porque todos nós somos uma família universal. Mas por que eu tenho pais tão difíceis? Veja bem, querido jovem, nem sempre os nossos pais surgem como personalidades adequadas aos nossos desejos, né? São pais que foram ofertados por Deus diante da nossa necessidade espiritual. Às vezes você reclama que seu pai não lhe entende. Agora, como a música, mas você entende seus pais? Nós culpamos nossos pais por tudo, não é mesmo? Quando somos pequenos, crianças, nós endeusamos nossos pais, são os nossos ídolos, são nossos heróis. São aquelas pessoas que queremos ao lado o tempo todo. Vamos crescendo um pouquinho mais e começamos a perceber os defeitos, porque afinal de contas, nossos pais são humanos e ainda são espíritos em evolução. E aí, com 20, 30 anos, a gente já começa a julgar. Poxa, meu pai, né, não fez aquilo que deveria naquele momento. E julgando e sempre na posição de cobrança. Mas muitas vezes esquecemos de analisar se não fomos nós quem causamos esse mal primeiro aos nossos pais. E que hoje nós estamos nessa condição como aprendizado, aquela liçãozinha da obediência, que já já nós vamos ver também num caso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então, é preciso que a gente pare e se pergunte, se nós estivéssemos na condição dos pais, nós também estaríamos aceitando passar por algumas situações, por algumas crises? Nós também conseguiríamos ser perfeitos e criar nossos filhos com perfeição? É preciso que a gente pare
e também analise que com todas as dificuldades que nossos pais viveram, eles resolveram nos dar a vida, eles resolveram nos ter e não interromperam a gestação, e nós estamos aqui por amor deles. E com certeza eles nos abençoaram nesse momento do nascimento. Caso Filha Rebelde, livro Pontos e Contos, 12ª edição, capítulo 34. Irmão X é o espírito e os personagens são Dona Matilde, Emilinha e o mentor. Minha filha, é preciso atender ao problema espiritual, orientar o sentimento à luz do Cristo. A existência terrestre oferece surpresas tantas e as almas desprevenidas costumam cair, minha filha, desastradamente. Nós não podemos abrir mão da vigilância, minha filha. Fica tranquila, mãe, relaxa. Não precisa desse seu sermão encomendado, não. Se seus conselhos são muito antiquados, não servem para mim mais. E além do mais, esse mundo aí dá tanta volta. Essas suas observações aí nem cabem pra mim, eu sou dona da minha vontade, eu faço o que eu quiser, mãe, para! Era assim a situação entre Dona Matilde e a moça Emilinha. A generosa senhora, dedicada servidora do Cristo, já não sabia como proceder. Viúva, com 3 filhas solteiras, desvelava-se carinhosa, para que não faltasse o necessário. Sacrificava-se continuadamente pelo bem-estar delas, privava-se de satisfações próprias, sujeitava-se ao trabalho mal remunerado, desequilibrava sua própria saúde pelo excesso de atividades nas obrigações diárias, substituindo a falta do esposo e atendendo ao próprio dever. Se Eulália e Cacilda, as 2 filhas mais novas, de alguma forma lhe compreendiam os sacrifícios, Emilinha mais velha tratava rudemente, sem a menor consideração. Criticava-lhe os mínimos gestos. Dona Matilde raramente se dava ao prazer de palestrar com as visitas. Eram tão ásperas as intromissões da filha, tão grosseiros os modos ante a presença de estranhos, que a nobre senhora se mantinha em silêncio, humilhada. Se comentava o dever, referia-se Emilinha a conceitos modernos da vida. Se aventurava uma opinião inocente em qualquer assunto, tratava a filha de se mostrar superior a ela. A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo Emilinha com a verdade espiritual. Mas, observando o endurecimento da filha, retraiu-se pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surda às advertências maternas. O tempo, a dor, a morte, todavia, são cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida espiritual, à vida além do túmulo. Emilinha, porém, agora, afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculo de sombras. Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Ai, eu não sei onde eu estou, que lugar é esse? Eu sinto tanto frio. Ai, eu queria tanto encontrar minha mãe novamente. Anos correram, quando Dona Matilde deliberou voltar à terra, em continuação do seu plano de serviço redentor. A filha penitente ficaria sem o seu amparo direto. Meditando na situação, a devotada genitora implorou recursos novos. Não desejava mostrar-se insensível e, além do mais, Emilinha, sempre desajuizada, era a filha que mais necessitava dos desvelos maternais. E ali, na paisagem tenebrosa, ante os padecimentos da ingrata filha, a nobre criatura intercedeu, fervorosa, empenhando o coração. A resposta divina não tardou. Emilinha, deslumbrada, reviu a mãezinha pela primeira vez. Indescritível o contentamento de ambas. Mãezinha querida,
Que bom te ver. Ah, mãezinha, que saudade eu senti de você. Mãezinha, se nós pudermos, vamos pedir a Deus para renascermos juntas novamente na terra? A senhora me aceitaria, mãe? Como não, minha filha? Se Deus permitir, nós vamos voltar juntas à terra, a bênção do lar terrestre, em nova paisagem agora espiritual, e vamos juntas recomeçar. Pedirei a Deus esta bênção. Oh, meu anjo protetor, eu queria tanto lhe pedir, em nome do Senhor, que me permitisse voltar junto com a minha mãe à terra e novamente ser filha dela e dessa vez respeitá-la, como não fiz, Senhor, mas como meu coração pede nesse instante. Se é possível, ó Senhor Jesus, me permite esta bênção. Nesse momento, minha querida, não poderás ainda tornar à terra e ao convívio de Dona Matilde. Precisa ainda desgastar estes envoltórios inferiores que foram criados ao redor de ti, nessas atitudes de agressividade. E assim, trabalhando, logo mais, poderá participar do convívio terrestre com Dona Matilde e ouvir-lhe os conselhos amorosos e cristãos, não na condição de filha, mas na condição de uma serva humilde, de uma criada, que deverá aprender o verdadeiro valor da obediência. Sejamos gratos, minha querida. E aí, gostaram do caso? Então, nós precisamos agora refletir sobre esse caso. O que ele nos ensina? Nós tínhamos a Dona Matilde e a Emilinha. Dona Matilde era mãe de 3 filhas e convivia com elas sem a presença do esposo, sem o auxílio do esposo, pelo que nos conta Neio Lúcio. E ela fazia todos os esforços possíveis para essas meninas terem o básico necessário. Embora tanto amor, tanta dedicação, Emilinha era sempre rude e desrespeitosa. Nós não temos aqui, nesse caso, os detalhes sobre a vida de Emilinha, o que mais aconteceu em sua vida, mas nós percebemos que ela foi para um local de sofrimento e que sentiu muito a ausência da mãe e doeu muito na consciência não ter sido um pouco mais carinhosa, mais grata, né? E percebendo essa falta em oração, embora ela não pudesse ver a mãe sempre estava ali com ela. E quando ela pôde ver, pediu insistentemente para vir novamente como filha aqui para a terra. E conseguiu a bênção de ser uma criada na casa, podendo ainda conviver com a mãe, com esse espírito amoroso. Eu sei que nós gostaríamos de ter ao nosso lado só espíritos que a gente gosta, que a gente se afiniza, que não tem dificuldade nem choque, não é isso? Mas nós não podemos ter uma bênção maior do que a bênção que o próprio Jesus recebeu. O nosso mestre não conviveu apenas com espíritos que eram amorosos com ele, mas conviveu com espíritos que o levaram à cruz, ao martírio, ao Calvário. Espíritos que riram dele, zombaram, o machucaram. Da mesma forma, nós também convivemos com espíritos diferentes de nós, porque todas essas experiências são importantes para o nosso crescimento moral. Saibamos ter tolerância, paciência, perdoar e compreender. Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima semana.